que a Maria Cecília Urra Vera, lá no Facebook, ela perguntou, na Umbanda faz camarinha, tá? Sempre que eu posto nos grupos lá pedindo perguntas para as lives, sempre vem essa pergunta. Na Umbanda faz camarinha? Tá. Hoje, veja bem, hoje eu vou ter cuidado com a resposta, tá? Eu tenho sempre na ponta da língua, eu digo não. Umbanda não faz camarinha. Agora, vamos lá. Vamos voltar. Desde que vocês entendam que, no princípio básico da Umbanda, esse processo não é inerente da Umbanda, tá tudo certo, entendeu? Aceitar isso é entender a história da tua religião, do teu sistema de crença, e entender da onde veio a religião. Na Umbanda, tradicionalmente, originalmente falando, e aí eu estou falando, para que não venham com pedras na mão, da Umbanda como religião organizada a princípio do Advento 1908. Para quem acredita que foi assim, a Umbanda, nesse processo, ela não tem camarinha. Entenda que, por quê? Porque havia um processo de desvinculação da cultura afro-ameríndia e a Umbanda não trouxe a camarinha justamente para desvincular do candomblé e dos cultos de nação, tá? Agora, ao longo do tempo, após a legitimação da Umbanda, 1940, 1950, onde houve a legitimação da Umbanda, onde a Umbanda foi permitida, porque até então a Umbanda era perseguida, no período da década de 30, no governo Getúlio Vargas, nós éramos tratados como vadios. A vadiagem era prática proibida, era como é que se falava? Tem um outro nome lá que diziam sobre charlatanismo e não era feitiçaria, enfim, curandeirismo e feitiçaria era charlatanismo, tá? Então, era proibido, assim como era também a vadiagem. A vadiagem, por exemplo, a capoeira entrava nesse processo de vadiagem, era proibida. O governo Getúlio Vargas perseguia isso, até que, em algum momento, foi liberado, foi reconhecido e permitido que houvesse as práticas. Assim como também no governo Vargas, a capoeira foi permitida como esporte, como a capoeira regional baiana, por exemplo, primeira a ser reconhecida como esporte brasileiro, tá? Então, o governo acaba liberando, assim como aconteceu com a Umbanda, nesse todo o processo que iniciou na década de 40, né? E foi buscar a legitimação da Umbanda. Então, esse processo de desafricanização aconteceu. Então, falar que havia camarinha na Umbanda, mentira, não havia. Estávamos tirando essa questão aí. Então, assim, ó, na Umbanda não é tradicionalmente tido como a camarinha, assim como o atabaque não é tradicional da Umbanda, e hoje praticamente todos os terreiros têm, tá? Acontece que depois da legitimação da Umbanda, tradições como o Babassuê, como o Omolocô, como a macumba e outras práticas puderam entrar nessa legitimação e eram identificadas como umbanda, e hoje algumas casas se identificam como umbanda. O próprio candomblé de caboclo é uma modalidade ao qual pode ser visto como uma umbanda, embora o molocô, o candomblé de caboclo são religiões diferentes, distintas, mas entram nessa modalidade, e umbanda é umbanda, e hoje a gente se apresenta como umbanda, entende? Mas a gente precisa entender de onde vem e qual é o processo, e não quer dizer que é exatamente a mesma coisa, então por isso entender. Então, camarinha na Umbanda não existe, tá? Não existe. Agora, as casas que têm, os terreiros que são cruzados, traçados, como aqui no sul tem a Umbanda de Lei cruzada com Nagô, tem o Candomblé de Caboclo, tem o Omolocô, aqui em Caxias tem o Omolocô. Essas religiões traçadas e cruzadas com o culto de nação, com o batuque, com o candomblé e as outras religiões, com o Xangô de Minas, etc.,
essas religiões acabam herdando algumas práticas que são inerentes do culto de nação, por exemplo, como a camarinha, né? A camarinha é quando o filho se recolhe para fazer o santo e ele fica recolhido e vai lá. É um período onde há um período iniciático, um processo de transformação, um processo de reconhecimento da divindade, eu estou falando da camarinha, e aonde volta para a camarinha, nos moldes do culto de nação, onde o orixá nasce e está se preparando para chegar no Ilê, para vir para a Terra e dar continuidade na vida daquele filho. É um processo iniciático, que é um recolhimento desse filho, daí pode ser de 7, 14, 21 dias, 30 e poucos dias, aí depende do culto. Então, trouxe-se isso para Umbanda, Hoje, raramente a gente faz. Lá na nossa casa, por exemplo, como candomblé de caboclo. Raramente a gente faz. A gente vai, faz o dia, o filho que vai fazer a sua iniciação, ele fica o dia lá no terreiro, terminado a prática, a liturgia, depois ele vai para sua casa. Mas existem terreiros, sim, que fazem camarinha de 2, 1, 2, 3 dias. O filho precisa se recolher no terreiro e ficar 2, 3 dias dentro do terreiro, faz o seu banho, faz o seu amaci, faz a sua feitura do jeito que tem que ser e fica lá recolhido para ter um contato com o seu guia, tá? Mas a pergunta da Maria Cecília Orra Vera foi, Umbanda faz camarinha? A Umbanda nos moldes tradicionais, originais da Umbanda, não. As Umbandas traçadas e cruzadas e que herdam um pouco do culto de nação, né, das vertentes de nação, do culto ao orixá, sim. Elas fazem porque isso vem da casa dela. Agora, cabe pensar que o seguinte, não leva a uma prática que não é da tua tradição para dentro do terreiro. É isso que eu me irrito muitas vezes de ouvir, eu achei legal, eu vou fazer. Não, não. Se não é da tua raiz, se não é da tradição, tu está desrespeitando a ancestralidade da tua casa, tá bom? Então eu espero que de alguma maneira eu possa ter respondido a Maria Cecília aqui, tá bom? Obrigado pela pergunta, gratidão de coração